Paz seja com todos. Como que eu não vou insistir, né, irmãos? Como que eu não vou insistir com a pessoa estar aqui em cima do altar louvando com uma voz bonita dessa, um louvor maravilhoso que vocês estão hoje? Eu não sei você, mas eu senti uma presença maravilhosa nesse lugar. E glória a Deus, irmãos. Deus está aqui conosco, irmãos. Deus veio aqui conosco, Ele está conosco, nós estamos reunidos por Ele. E o louvor é isso, o louvor é essa preparação, né? Essa preparação para nós estarmos mais íntimos do Pai. Tão bom que nós vamos orar, colocamos um hino, aquilo vai nos levando, né, para a presença de Deus. E eu fico feliz, grato, cada vez que eu vejo a Clarice aqui, eu lembro do dia que eu não falei carinhosamente com ela, não. Falei, Deus quer te usar, deixa Deus te usar. E Deus quer te usar também, irmão. Amém? Amém? Os pastores não estão hoje, irmãos. A pastora está passando um momento bem delicado de saúde. E eu queria que você voltasse o pensamento para ela, uma oração especial para ela. Ela está internada em Muda Vitória, fortes dores de cabeça, fez tomografia, não estão achando o que é. E nós crentes sabemos muitas vezes que toda doença não está visível porque tem algo espiritual ali por trás, né, irmãos? O peso no ministério é grande, irmãos. A responsabilidade é grande e o inimigo ataca muitas vezes e as pessoas acabam adoecendo. Então, hoje nós queremos fazer depois um clamor especial pela vida da pastora, né? O pastor João está acompanhando ela no hospital. Não tem previsão de alta, né, irmão? Parece aí, né? Tem previsão de alta. Estão acompanhando ela lá. Então, fazer uma oração especial por ela nessa noite. Nós estamos aqui. Deus nos chamou. Amém? Hoje nós cantamos aqui Abba Pai. Eu adoro esse hino. E a mensagem de hoje vai estar lá no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 4. Provérbios capítulo 4, irmãos, se você ler inteiro, ele é uma escola de sabedoria. Ali você vai ter tantas instruções para a nossa vida que poderíamos ter uma faculdade só falando sobre esses assuntos. Quero ler com você Provérbios capítulo 4, versículo 20, que diz assim: Meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção nas minhas palavras. Nunca as percas de vista, guarde-as no fundo do teu coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste sua boca das palavras perversas, fique longe dos seus lábios da maldade. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Veja bem por onde você anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, e os teus pés se afastem da maldade. Amém? Pai, mais uma vez, Senhor Deus, nos colocamos diante de Ti para falarmos com o Senhor. Pedir, Senhor Deus, a sua orientação para esta noite, Pai. O louvor foi para Te enaltecer, engrandecer o Teu nome, Senhor Deus. Foi para participar da Tua presença. Nós pedimos neste momento, Senhor Deus, que o Senhor use a minha vida, Senhor Deus, que eu desapareça daqui e o Senhor fale com a igreja, nos instrua, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer falar. O Pai, falar com o Filho. É isso que nós precisamos, Senhor Jesus. De Ti, Pai. Fala conosco, Senhor Jesus. Usa a minha vida. Usa, Pai querido, a minha vida, Senhor Jesus. Abençoe cada irmão que está aqui nessa noite, Pai. Que essa palavra possa entrar nos seus corações. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Podem ficar à vontade, irmãos. Antes de eu começar realmente a mensagem, eu queria colocar uma imagem para vocês aqui. Primeira vez que eu vi essa imagem, eu fiquei impactado com ela. E eu lendo esse versículo, para poder preparar essa mensagem, só me via essa imagem na cabeça.
Porque cada vez que nós pegamos a Bíblia, irmãos, e nós vamos estudar ela abre um portal. Você acaba aprendendo e você acaba indo e navegando na mensagem, e aquilo vai trazendo um conhecimento. E essa imagem aqui está um pouquinho difícil no telão, mas aqui ela vai representar todos os livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Essas interligações, esses cruzamentos que tem ali, são 63.779 cruzamentos da Bíblia que ela está se confirmando. A palavra confirmando a palavra. Não precisaria, porque Deus já confirma. Mas aqui existe um estudo em cima disso. Que existem 63 mil cruzamentos. Se você vai ler um versículo, existe uma conexão com outro versículo que fecha, que casa. E o livro de Provérbios, irmãos, ele tem essa porta, esse cruzamento para várias mensagens, para várias interpretações de outras passagens bíblicas. Muitos pregadores, apóstolos, usaram referências de Provérbios para aplicar em seus estudos. Eu amo Provérbios, irmãos, porque ele faz a gente quebrar a cabeça, faz você estudar mais, se aprofundar mais. Só que nesse capítulo aqui que eu estou lendo para vocês, que eu li para vocês, esse é um capítulo diferente, porque nele vemos Salomão. Quem escreveu Provérbios foi Salomão. E Salomão, ele chama o filho dele, ele começa a instruir o filho dele. Ele começa a orientar o filho dele pelo qual caminho que o filho dele deve seguir. Todos nós sabemos que Salomão foi o homem mais sábio que já passou pela terra. Então Salomão chama o filho dele e ele começa a direcionar ele quais os passos que ele deve seguir. Então ele vai discorrendo no capítulo 4 para ele se cuidar, para ele se desviar. E ali ele vai introduzindo nele todos os membros do corpo, olhos, bocas, ouvidos, pés, que é a direção. A irmã falou aqui que feche os olhos para você sentir Deus. Quando nós fechamos os olhos, nós tiramos as distrações, que nem ela falou, e realmente é a concentração. E os olhos são entrada para muita coisa. E essa característica maravilhosa que tem a Bíblia, essa capacidade de ser uma porta e conexões, é maravilhoso, irmãos. E nesse capítulo 4, como eu falei, não é um rei, não é um professor, é um pai. É o pai instruindo o filho. Hoje eu tenho esse prazer que é poder sentar com meu filho, com o Otávio, e poder estar instruindo ele. Os conhecimentos que eu vou adquirindo, já nos sentamos e debatemos e conversamos. E para mim, irmãos, eu entendo um pouquinho Salomão porque eu desejo o melhor para o meu filho. Então eu procuro pensar da melhor maneira possível o que eu posso explicar para ele que ele siga o melhor caminho. Então eu procuro fazer isso. Eu procuro entender Salomão instruindo ele. Só que é tanto conhecimento que Deus não ia poder deixar só para ele, só para os filhos dele. Deixou para nós também. Então, aqui nós vamos entender que sabedoria não é só informação, ela é direção para a vida. Provérbios inteiro, irmãos, a maioria vai se basear que nós devemos buscar a sabedoria, buscar o conhecimento. E onde está a sabedoria? Está em Jesus. No capítulo 8, se eu não me engano, ali ele dá a descrição de quem é Jesus e quem é o modelo que nós devemos seguir. Então, Salomão ele começa a explicar. O versículo auge desse texto é versículo 23, que diz: se for para guardar alguma coisa, guarda o teu coração. Pode para mim, irmão, fazer um favor. Esse versículo. Acima de tudo, guarde o seu coração. Provérbios 4, 23. Pois dele origina a vida. O coração, irmãos, é muito importante. Nós temos que tentar entender muitas vezes por que foi escrito. Qual era o contexto da época lá.
Porque para nós aqui no Ocidente, coração, o que representa para nós? Emoção. Ah, minha emoção, meu coração bateu mais forte. Representa a emoção. Para o povo hebraico, para eles, o coração é a fonte de tudo. É o princípio de tudo. Para eles, é o coração que dá a direção. Para nós entendermos e compararmos, seria a nossa razão. Quando eles falam em coração, eles estão falando em razão. E a palavra coração, no hebraico, é leve. Eu achei interessante isso aí, por isso que eu quero trazer para vocês, que elas são duas palavras unidas, que são cajado e casa. Cajado representa orientação, né? Qual que é? Orientação para a nossa casa. Então, coração, traduzindo do hebraico para nós, é isso que eles querem dizer, orientação para a nossa casa. Então, Salomão vai dizer para o filho dele, se for para guardar alguma coisa, guarda o seu coração. Porque dali em diante, as decisões que você vai tomar podem te levar para um caminho bom, podem te levar para um caminho mau. A Bíblia fala que o nosso coração é enganoso, então devemos estar cuidando. Porque no coração nosso, as decisões, as intenções, as vontades, os valores e a direção. É no coração que as intenções são pesadas, as vontades são forjadas, os valores são estabelecidos. Existem histórias bíblicas que mostram que começou no coração e a pessoa caiu. Davi estava lá no palácio, os soldados dele saíram para guerrear e ele não foi junto dessa vez com eles. Falou, eu vou ficar aqui pelo palácio, vou ficar aqui de boa. E ele começa a andar pelo palácio, né, o palácio era no alto, e ele de repente olha pela janela e vê uma mulher tomando banho. Até aí, irmãos, Jesus fala que é pecado você olhar e desejar. Mas ele olhou, desejou, e ele foi além. Ele falou, quem é essa mulher? O homem deitar com ela. E depois vocês sabem que toda a história aconteceu no Batseba, né? E esse pecado de Davi, que para ele foi terrível, foi uma porta de entrada terrível para ele e para a família dele. Uma situação dessa que ele viu lá de cima, ele desejou e ele agiu pelo coração dele. Também temos o próprio Salomão, que ele, no fim da vida dele, um homem sábio, por ele ter muitas mulheres e muitas tradições, acabam tirando ele do caminho. Ele acaba querendo agradar algumas mulheres e acaba tirando ele do foco principal. O próprio Sansão, que achou que ele sabia de tudo e sabia que ninguém derrotava ele, e acabou se perdendo na sua arrogância. Então é no coração, irmãos, que começa tudo, é a nossa porta de entrada, nossa direção. A Bíblia fala que a alegria, o coração alegre, formoseia o rosto. Quantas vezes nós vemos pessoas, às vezes, com cara amarrada, fechada, que te dá um arrepio. Mas às vezes você vê uma pessoa que chega até você com o coração alegre, feliz, aquilo te dá paz para você. Às vezes se você está triste, com aquela alegria da pessoa, aquilo acaba te contagiando. Então a Bíblia fala disso, que o coração alegre formoseia o rosto e transmite às pessoas. No 14:30, Provérbios diz que um coração em paz dá vida ao povo. Quando estamos passando dificuldades, muitas vezes estamos, né, passando lutas, a tendência nossa é nos fecharmos, né, cabisbaixos, ficarmos ombros caídos. Isso é uma defesa do nosso coração, estarmos nos fechando. Então, quando há paz, quando há alegria, isso dá vida ao corpo. Provérbios 4:22, ele diz que o coração sábio, o coração que busca a sabedoria, ele revela uma promessa, que elas são vida para quem encontra e saúde para o corpo. Muitos de nós hoje estamos vindo buscar aqui algo para nossas vidas. Tenho certeza que aqui você está hoje buscando uma cura, um problema de relacionamento, um problema pessoal, você da sua mente, um problema financeiro,
Você está pedindo uma solução para Deus? Todos nós estamos aqui com alguma coisa em mente pedindo, intercedendo por alguém, pedindo para alguém. Então a Bíblia vai dizer para nós aqui no 4:22 que se nós buscarmos a sabedoria divina, buscarmos a palavra de Deus e guardar no coração, isso será nutrido em nosso espírito e nós poderemos ser curados de muitas doenças. Porque muitas doenças, hoje em dia, chamadas doenças psicossomáticas, que começam na nossa mente muitas vezes, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, né? Muitas dessas doenças vão desencadear coisas piores para frente. Então, esse tipo de doenças, que são hoje a grande maioria, você conversa com as pessoas nesse mundo tão corrido, ai, que correria, eu estou correndo para lá e para cá, não tenho tempo, não posso. Também é uma doença. Existem as doenças físicas, mas a grande maioria, isso é cientificamente, tem na nossa mente isso. Às vezes um perdão que não foi dado, aquilo acaba entrando dentro de nós, criando uma raiz e se tornando algo ruim com o nosso coração, espalhando para a nossa família muitas vezes. E dentro desse capítulo em si, eu separei 2 pontos para nós focarmos nessa noite, irmãos. Para você sair daqui com esse pensamento, com essa direção de Deus. Primeiro, foi quando eu descobri essa mensagem. Como que eu me preparo muitas vezes? Eu começo a orar, eu começo a ouvir outras mensagens, eu começo a ouvir hinos, começo a falar com Deus, e de repente vem uma palavra e foca no meu coração, e aquilo começa a martelar na minha mente. Então eu começo a preparar e estudar aquilo, e cada vez mais eu vou mergulhando mais, eu vejo que aquilo é de Deus. Então esse versículo 4:25 foi o que saltou aos meus olhos quando eu estava buscando a mensagem para trazer para vocês. Que diz assim, 4:25: ore sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Esse não é apenas um conselho sobre uma visão física, mas é um chamado para termos um objetivo bem definido e um foco inabalável. Como eu falei, todos nós aqui estamos buscando algo assim. Se você não está buscando algo, você está aqui para agradecer. Amém. Aleluia. Mas porém, nós às vezes buscamos algo genérico. Deus abençoe. Dá-me saúde. E nós entendemos, e eu entendi aqui, que Salomão está instruindo o seu filho a ter um foco definido. Se você entrou essa noite aqui para pedir cura, peça a cura específica para você. Qual é? Aonde é a dor que você está sentindo? É no coração? É na perna? É na coluna? É na cabeça? O que tem te atrapalhado? Se você não está muito bem financeiramente, eu estava pedindo para Deus, Deus me ajuda eu sair dessa situação. Você é uma pessoa boa, você é uma pessoa honrosa, mas passou uma dificuldade e acabou atrapalhando algumas situações. Peça para Deus, já falei para vocês tempo atrás, escreva o valor que você deve e comece a trabalhar em cima disso para Deus. Para Deus, eu preciso quitar isso aqui, específico, a vírgula, os centavos. Deus sabe, Deus conhece tudo. Mas para nós termos um objetivo, buscarmos um alvo. É isso aqui que Salomão está falando para nós. Tenha um objetivo, tenha uma meta, olhe fixo. Olhe fixo. Como eu falando novamente aqui, se nós começarmos a nos desviarmos, nós vamos cair. A passagem de Pedro sobre as águas. Pedro viveu um sobrenatural fora do comum. Ele andou sobre as águas. Quem conseguiu andar sobre as águas aqui? Ele teve esse extraordinário momento. Uma tempestade, vê Jesus de longe. Jesus fala assim, se é tu mesmo, Jesus, manda que eu vá até aí. Jesus fala, então venha. E a Bíblia diz que ele saiu, olhando para Jesus, fixo com os olhos em Jesus. Mas de repente, ele começou a caminhar.
E aquilo começou quase a se acostumar com aquele caminhar, e ele resolveu dar uma viradinha para o lado. E ele viu que ele estava vivendo algo extraordinário, que aquilo ali não era comum. E ele tira o foco de Deus, de Jesus, ele acaba olhando para a tempestade, para o problema. E o que acontece com ele? Ele começa a afundar. E o que acontece? Quando nós desfocamos, nós tiramos nosso centro, que é Jesus, nós paramos de perseverar. Conversávamos com a Cleonice essa semana, e para mim é motivo de alegria ver o Jefinho tocando bateria. Há uns cultos atrás aqui, estava só o pastor e mais o louvor cantando. Eu senti de Deus falar assim: se está vazio é porque tem vaga. Se está vazio é porque tem vaga. E Deus quer usar vocês. E de repente está aqui o Jefinho, né? Aí, Jefinho. Glória a Deus. E nós conversávamos com a Cleonice isso. Ela falava assim: quantos anos, irmãos, está aqui buscando a Deus? Quantos anos pedindo para Deus? Mas a fé dela se mostrou perseverante durante o caminho. É isso que nós devemos ter na caminhada com Jesus. A perseverança. Não é nós desanimarmos, porque nós podemos olhar e afundar. Mas nós sabemos que Jesus está perto. Jesus está a um passo de nós, com a mão estendida, e falou: então venha. Você vai afundar, mas eu estou aqui. Homem de pequena fé, levanta. Nós devemos ter sonhos grandes, irmãos. Devemos ter sonhos grandes. Eu ouvi essa frase essa semana e mexeu muito com o meu coração. Se você tem um sonho grande, vamos pensar num sonho grande. Uma mansão de 5 quartos, tudo com suíte, com piscina, com coisa mais linda. Aquela mansão de 10 milhões de reais. Vamos pensar assim. É grande o sonho? Ou é grande? Vai depender de muito esforço nosso para podermos conquistar, não vai? Temos que dedicar muito para poder chegar e conseguir uma mansão gigante. Mas o que me chamou a atenção nessa reflexão que ele fez foi que, assim, se para você está muito grande, se você está muito distante, então esse sonho de uma mansão, diminua o teu sonho. Forte, irmão. Se você tem um sonho de ter um carrão gigante, mas acho que está muito distante esse teu carro, você não vai conseguir falar assim: eu queria ter um Porsche, mas é muito caro. Diminua o teu sonho. Sonhar, irmãos, está dentro da nossa mente, está dentro do nosso coração. Isso ninguém, a Bíblia não fala isso: não faça, não peça, não sonhe. Mateus 7,7 diz: batei e abrir-se o céu. Insista, bata. E a segunda aplicação, irmãos, é permanecer firme no caminho. Provérbios 4, 26 e 27 nos diz assim, ó: veja bem por onde anda, os teus passos serão seguros. Não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, afasta os teus pés da maldade. Nós entendemos que Salomão ficou para o filho dele e falou assim: ó, viu, tem um objetivo. Se veio hoje, na tua cabeça hoje, foco, objetivo. Qual é o meu objetivo que eu quero para 2026? Qual é o objetivo? O que você quer alcançar nesse ano 2026? Qual que é o teu desejo maior? Então você começa a pensar na tua mente aqui: meu objetivo é esse. Eu quero isso. Mas para você conquistar isso, você vai ter que fazer o que está em 26 e 27. Permanecer firme no caminho. Cuidar com os obstáculos, porque fala aqui: cuide com as veredas. Salomão está explicando porque naquela época ela não tinha rua asfaltada, eram ruas, né, cheias de pedras, dificuldade. Então cuide com essas ruas tortas, esses tropeços que você pode dar. Se cuide, porque pode acontecer isso durante o caminho. Mas mantenha-se firme. Mantenha-se posicionado. Porque uma pessoa, irmãs e irmãos, determinado, posicionado, obstinado, conquista. Se você tiver esse desejo dentro do teu coração, manter
firme, o entusiasmo. Entusiasmo, a palavra entusiasmo vem do grego, que diz Deus dentro. Quando nós estamos entusiasmados, Deus está dentro de nós, entusiasmado com nós. Mas acontece que durante o caminho nós vamos nos desmotivando, nos desentusiasmando e acabamos desistindo. E o sonho começa a ficar mais grande e estranho. A instabilidade espiritual é um grande obstáculo para a manifestação dos milagres, irmãos. O milagre começa com uma decisão, mas ele se consolida e se sustenta através da nossa firmeza e obediência contínua. Não basta pedir a Deus por provisão, se não planejarmos com sabedoria ou pedir por cura, se insistimos em permanecer em caminhos que nos adoecem. Se aquilo te faz te pecar, arranca fora e joga. Nós estamos permanecendo em caminhos, às vezes, tortuosos. Sabemos que aquilo ali vai nos levar à perdição. E nós continuamos. Só mais um pouquinho. Não, mas é só mais dessa vez. Só deixa mais isso. E às vezes pode ser tarde. Várias histórias bíblicas, irmãos, demonstram que as pessoas que permaneceram firmes completaram o caminho e conquistaram aquilo que Deus havia planejado para elas. José permaneceu firme, se tornou governador do Egito. Daniel permaneceu firme, dentro de cova de leões. E ele conseguiu ser o segundo maior do reino também. O próprio Jesus, ele sabia da missão dele. Jesus sabia o processo do Calvário, o que ele iria passar por mim e por você. Jesus sabia disso. Qual era o sofrimento que ele iria passar. Porque senão, na noite que ele foi traído, na noite do Calvário, ele não teria suado sangue. De tão nervoso, da situação tão difícil que ele sabia que ele ia passar. Satanás quis ajudar, cortando o caminho, falou assim: me adore, você não precisa passar por isso. Mas falou assim: não, eu preciso passar por isso. Por causa que tem um monte de pessoas que vão vir a mim, serão salvas, serão libertas de você, Satanás, se eu continuar firme com o meu propósito em meio ao meu objetivo. E ele fez, sem ao menos nós conhecermos. Ele falou: eu faço primeiro, porque eu amo. E foi o que ele fez por nós, irmãos. Permaneceu firme no caminho. Eu queria encerrar essa noite dizendo para vocês que decisões sábias vão reduzir as dores desnecessárias, enquanto escolhas erradas vão cobrar um preço muito alto. Decisões sábias reduzem dores desnecessárias. Como que eu sei se eu estou tomando uma decisão sábia? Jesus. Orando, buscando a Deus, porque ali você vai encontrar paz na resposta divina. Você vai ter paz. Quando você sabe que é de Deus, você tem paz no coração. Como em 14:30, quando a paz vive. E é isso que que Deus está nos instruindo. Queria convidar você a ficar de pé, irmãos. Queria convidar o louvor para estar aqui nessa noite. Essa mensagem de hoje, irmãos, é um convite para o seu coração. Que os seus desejos mais profundos que Deus plantou em você, aqueles que serão realizados e darão glória e plenitude à sua vida, possam ser concretizados. Eu digo, foque nesses objetivos, com a mesma intensidade que Salomão nos exorta a olhar direto para frente. Não permita que distrações ou desânimos desviem o seu olhar. Insista em buscar a sabedoria. Insista em buscar. Nós teremos muitas coisas grandes esse ano aqui na igreja. Nós precisaremos de muitas pessoas aqui na igreja. Como eu falei, tem situações que envolvem o espiritual, irmãos, que o inimigo tenta travar. Ele sabe que
o movimento está grande, grandes coisas vão acontecer. Então ele tenta travar muitas vezes, mas ele não conseguirá. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, te louvamos, Senhor Jesus. Te adoramos, ó Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pela essa instrução que o Senhor tem nos dado, Pai. Por esse seu carinho que o Senhor tem por nós, esse seu amor, Pai. O Senhor é nosso Pai professor. O Senhor é nosso Pai que nos orienta, o Pai que ama, que cuida, que direciona. O Senhor usou a vida de Salomão para instruir os seus filhos e deixou para nós essa mensagem, para que nós possamos também aprender, Pai. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Nós te adoramos, Senhor Jesus. Nós te louvamos, Pai. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor Jesus. E nada vem. Santo, santo, santo é o Senhor Deus. Pai Santo, aleluia, Senhor. Oh, Abba, Pai, Abba, Pai. Aleluia, Senhor.